Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos neste instante. A mensagem que o Joãozinho colocou aqui é uma mensagem de Lázaro, né? Que também está no Evangelho segundo o Espiritismo. E nos fala da evolução do sentimento, as várias fases que passa desde o instinto e até desabrochar no amor, que é a grande meta de todos nós. Porque nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, como está lá no Livro dos Espíritos, né? Deus nos criou como princípio inteligente, né? E esse princípio inteligente, também chamado consciência microscópica, por André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, onde ele nos mostra a evolução deste princípio inteligente e também, paralelamente, ele nos mostra a construção feita por nós e pela misericórdia divina que nos concede a formação do perispírito, né? Porque o livro Evolução em Dois Mundos, ele é para demonstrar a formação do perispírito. Então, porque existem 8 capítulos usando a palavra como título corpo espiritual, que é outra denominação do perispírito, né? E o perispírito é matéria, né? É derivado do fluido cósmico universal, que é um hálito divino. É Deus, né, distribuindo esse fluido cósmico universal, é uma emanação direta de Deus, o Criador do universo. A partir dele se forma tudo o que é do lado material. Desde a formação de mundos pelos arquitetos divinos, né? Pelos construtores divinos, os co-criadores, porque eles vão criar a partir de uma matéria que já está criada pelo Pai. Porque só o Pai, só Deus pode criar esta matéria. E só Deus também pode criar a vida, né? Então, os que usam desta matéria para construir mundos, né? Ou cada ser que na sua evolução também vai construindo o seu perispírito, ele também vai utilizando essa matéria que existe espalhada por todo o universo e em cada globo. Essa matéria, em cada planeta, ela vai tomar as características próprias daquele planeta, né? Tanto é que se a gente for de um planeta para outro, esse perispírito, esse corpo espiritual, ele tem que ser readaptado. Ele tem que utilizar o fluido universal daquele planeta, daquele outro planeta, né? Mas esse princípio inteligente, ele vai evoluir, né?
E essa evolução é lenta, não é assim da noite para o dia. Ela passa por várias etapas. Então André Luiz nos mostra lá na Evolução em Dois Mundos, que primeiro, né, esse princípio inteligente, ele veio numa geleia cósmica, onde estava o protoplasma, né, onde estavam as proteínas, o habitat que dava condições a essa consciência microscópica de começar os seus primeiros passos, né? Agora, nós não sabemos como Deus cria, porque nós não podemos penetrar, nós não temos condições de penetrar, né, o princípio das coisas. Isso daí não nos é dado conhecer, pelo menos por enquanto, né? É lógico que um espírito da envergadura de Jesus deve saber, mas a distância que vai de nós até Jesus é muitíssimo grande, astronomicamente imensa, né? É a mesma distância de um animal para nós, né? Para a gente ver como nós, em que situação nós estamos, em que lugar nós estamos, né? Nós somos seres que estamos a caminho, nós somos aprendizes, né? E às vezes a gente acha já, né, às vezes só de conhecer a doutrina espírita, estudar, a gente já acha que está com essa bola toda, né? Mas nós temos que caminhar muito, muito ainda, né? Estamos melhores do que antes, do que ontem, né? Todos nós, toda a humanidade vai melhorando pouco a pouco, através das várias vidas, das várias experiências que nos são planejadas, que nos são orientadas para que a gente possa, pouco a pouco, experiência por experiência, aprendendo e reparando todo o mal que nós já fizemos, todo o desrespeito que praticamos às leis de Deus. Porque tudo gira em torno disso. Jesus falou que nós só iríamos para frente, nós só evoluiríamos enquanto a lei de Deus, se a lei de Deus estivesse cumprida até o último ponto, né? Então, não tem assim essa história de dar um jeitinho, né? De dar um jeitinho, de comprar um pedacinho, né? Não tem. A única moeda que nós temos é a caridade. Fora da caridade não há salvação. A única moeda, o que vai valer para nós é o bem que a gente tiver feito. É o que nós fizemos. Tanto é que Jesus falou: o que fizerdes a um destes pequeninos, é a mim que estareis fazendo. Né? Então não tem outro caminho para nós. Fala-se muito em mundo de regeneração. Isso aí não vai ser privilégio. Isso aí não é assim, ó, a partir de tal data, pronto, mundo de regeneração, beleza. Né? Vamos cantar e tocar violão aí à vontade. Não é bem assim, né? É conquista, é trabalho, trabalho no bem, é transformação moral, é reforma íntima. Né, Maria José?
Maria José defende a reforma íntima até os dentes, né? E não tem outro caminho, gente, a não ser o caminho do bem, o caminho do amor, né? Como disse o Lázaro ali, em uma prosa poética, né? Ele escreveu em texto, mas é um texto bonito, um texto poético. E então nós vamos nesse aprendizado, gente, que demora bilhões de anos. Bilhões de anos. André Luiz fala lá que desde o princípio inteligente até o homem, até atingir a fase do homem, pelo menos aqui na Terra, nos parâmetros de tempo da Terra, 1.500.000.000.000 de anos. Passando pelo mineral, passando pelo vegetal, né? Pelo animal, até atingir, até ganhar a razão, o uso da razão. Porque na fase animal predomina o instinto, né? É o instinto que nos guia. E o instinto é divino. O instinto é a mão de Deus nos ajudando nesta fase animal, né? Ganhamos a fase hominal, ganhamos a razão, aí tudo muda, né? Que aí nós vamos ter que caminhar pelo nosso próprio esforço. Nós vamos ter que caminhar usando a nossa vontade de uma maneira diferente, né? Usando a nossa vontade, aprendendo a discernir, aprendendo a escolher. Às vezes, muitas das vezes, a maioria das vezes, nós fazemos escolhas erradas. Vamos aprender de que maneira? Pela dor, sofrendo as consequências, né? Sofrendo. Eles fazem treinamento com animais, com rato, em laboratório, né? Usando lá o choquinho, usando qualquer estímulo assim e para educar o ratinho, né? A Heloísa sabe disso, né, Heloísa? Ela é médica, ela sabe como é que é a história dos ratinhos, né? Então, se ele se ele vai fazer tal coisa, mas sofre ali um choquinho, sofre qualquer, né, ou deixa de dar alimento, ele vai aprendendo, falando, não, aqui é um negócio, né? E nós na vida, quando nós fazemos uma escolha errada, e nós vamos ver se a escolha está errada, é pelas consequências dela. Se a consequência for má, né? Se a gente prejudicou alguém, ou nos prejudicamos, aí vem o sofrimento, vem a dor, para alertar a gente. Para dizer, ó, por aí não dá, né? Se você for por aí, se você for pelo caminho do mal, você vai sofrer consequências, você vai sofrer a dor, o aguilhão da dor, né? E quem gosta de sofrer? Quem quer viver, né, no sofrimento, na dor? Ninguém quer. A gente sonha com a felicidade, a gente sonha, tem até essa história aí de querer ser feliz, né? Tem loja aí que fala, venha ser feliz. Pega o seu dinheirinho, gasta tudo aqui. Aí, quem vai ser feliz é a loja, né? Aí a pessoa que gastou o dinheirinho lá, depois vai ficar na pendura, né? Mas
Mas é bom que a gente tenha essa vontade de ser feliz, esse desejo de alcançar uma zona de conforto. Eu quero uma vida boa, né? Porque isso daí, de certa forma, mesmo que seja de maneira errada, mas está nos impulsionando para a frente, está nos impulsionando para a luta, para a busca, para o esforço. É um esforço. Às vezes é preferível isso do que a pessoa ficar prostrada, inerte, numa depressão profunda, desanimada da vida, né? Se ela está buscando, mas se ela buscou errado, a dor vem e ela vai despertar, né? Eu tive força, eu tive empenho, eu me esforcei, mas dei com os burros na água. Vou fazer o caminho certo agora, né? Eu, com toda aquela força que eu usei para o lado errado, eu vou direcioná-la para um lado melhor, para um lado que vai me trazer bem-estar, que vai me trazer paz de consciência, que vai me levar à felicidade. Porque, na verdade, aqui neste mundo, nós não temos felicidade completa, absoluta, né? Nós temos momentos felizes, né? Porque ainda a gente tem muito que pagar, nós ainda temos muito que aprender, nós temos muito que reparar, devido ao passado pecaminoso, aos vários erros, desmandos que cometemos e que Deus nos concede, através da reencarnação, a oportunidade de pagarmos devagar, né, sem nos desequilibrarmos tanto. Por isso que viemos com o esquecimento do passado, que é uma bênção. Embora o inconsciente não fique fechado totalmente, de vez em quando aflora, de vez em quando nos perturba, de vez em quando nos desequilibra, né? Nos deixa aí, surge aí uma situação de pânico, uma situação que nos leva à depressão, né? Mas tudo vai nos conduzindo a Deus. Tudo vai nos conduzindo a dias melhores. Nós não podemos desanimar, não podemos nos entregar ao desespero, ao desânimo. Se errarmos, assuma o erro, mas em frente, levante a cabeça e vamos continuar buscando acertar. Nós temos que ter essa postura na vida, né? Reconhecer, ter a humildade de reconhecer o erro enquanto é tempo, né? Porque quanto mais demorarmos neste reconhecimento, pior será para nós. Quanto mais escondermos a nossa realidade embaixo do tapete, vai ser pior para nós, né? Então, quanto antes a gente praticar o autoconhecimento, buscar nos conhecer na realidade, com sinceridade, né? Sem querer tapear até a nós mesmos, sem querer viajar numa máscara, que nós construímos várias máscaras para nos adaptarmos à vida social, né? Eu em casa eu sou um, eu aqui dentro sou outro. Aqui dentro sou um santinho, né? Lá no trabalho, ninguém mostra o que é na realidade. Mas isso daí, por enquanto, é normal. O que não é bom, o que não é positivo, é a pessoa
querer achar, considerar uma dessas máscaras, a máscara de bonzinho, e querer achar que ele é aquilo, e se esquecendo do que ele é dentro de casa, do que ele é com os funcionários, com os amigos, né? Isso é que não é legal para nós, né? Então nós temos que conhecer todas essas situações nossas. Eu em casa eu sou assim, eu lá na religião sou outro. Então ele tem que administrar essas várias faces, né? Administrar e ir trabalhando, aquele jeito que eu sou em casa, que eu me solto mais, né? Eu vou procurar trabalhar aquilo ali, né? Vamos procurar ser lá em casa como eu sou lá no templo religioso, né? Então, tudo é educação, tudo é aprendizado, né? Deus não quer a morte do pecador, né? Ele quer o desaparecimento do mal, o desaparecimento do pecado, né? Mas ele não quer a morte do pecador. Ele nos dá todas as chances, todas as oportunidades da gente se safar, da gente sair sair da maré negativa, né? Então, diante de toda situação difícil, se a gente parasse, usasse os recursos da oração, buscar, até dentro de nós mesmos, né? Nosso eu superior, e através dessa reflexão, a gente entra em contato, abre as portas da alma, da mente, para que o nosso orientador espiritual penetre, faça uma sintonia conosco e nos ajude, desde que nós possamos ouvi-lo e colocar em prática as suas sugestões, né, para que possamos sair de uma situação difícil para uma situação melhor. Porque os desafios da vida não vão cessar. Não vão cessar, né? Nós terminamos um desafio, a gente dá uma respirada, beleza, mas logo surge outro. De várias formas, né? De várias formas. Todo mundo sabe disso, né? Seja aí através de uma enfermidade, através de uma desavença familiar, de amigo, né? Uma dificuldade aí de emprego, hoje tem muito disso, né? Dificuldade de emprego, né? Tem gente que fica aí 1 ano, 2 anos, 3 anos sem emprego, né? Mas, então, se tiver paciência, se tiver calma, se tiver fé, né? Se tiver confiança em Deus, confiança em si, as coisas vão se ajeitar, né? Nós vamos ter condições de superar, porque essas dificuldades que nós temos diante de nós são para ajudar no nosso crescimento, né? Porque senão, como é que vai treinar um atleta sem ele passar por níveis de dificuldade? Até esses joguinhos eletrônicos têm níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Aí o garotinho vai querendo subir de nível para ficar bom, para ganhar o título ali de bonzão na coisa, né? Na vida é assim também, né? São testes, são provas que nós vamos
nos educando, nós vamos aprendendo, nós vamos aprendendo a fazer escolhas, né? Tudo é aprendizado. Agora, nesse caminhar nosso, é uma coisa interessante, né? Primeiro, nós usamos muito a matéria, nós ficamos muito apegados à matéria. O nosso apego à matéria é muito grande. É muito grande. E nós somos orientados, nós somos educados para desprender da matéria, né? Desprender, não ficar apegado aos bens terrenos, não achar que a vida é só matéria. Nós temos que usar a matéria, lógico, até os espíritos superiores, até Deus. Deus não criou o fluido cósmico universal? Os arquitetos divinos não usam dessa matéria para construir mundos? Então, é necessária a matéria, né, para ajudar na evolução do espírito. Agora, o que nós não podemos é ficar muito agarrados a ela, né? Vamos supor, eu ficar agarrado a riquezas, a bens materiais. Isso aí, eu conheço muita gente assim que hoje está passando assim, chega num certo grau, a pessoa entra em depressão, porque tem tanta coisa e fica com medo de perder. Aí vem o medo de perder e passar fome. Então é um absurdo, né? Pessoa que às vezes tem bastante, só não precisa nem trabalhar mais. Né? Às vezes tem várias casas de aluguel, várias propriedades, tem investimento bancário, financeiro, mas tem aquele medo de perder e não ter nem o que comer. Então, na medida, nós temos exemplos de espíritos, eu sempre cito aqui aquelas comunicações que existem lá no céu e inferno. Tem mais de 80 comunicações. Tem espíritos felizes que já conseguiram, espíritos criminosos, suicidas, provações terrestres, né? Então, as últimas encarnações é sempre na simplicidade, é sempre na pobreza, mas aquela elevação de alma, a alma forte, sólida, né? A pessoa na pobreza, às vezes vem até como mendigo. Tem caso lá que o cara, ele pedia, era um mendigo. E o que ele fazia com aquele dinheiro? Ele distribuía, ele pagava, ajudava os outros, né? Mas dessa maneira. São vários casos, seria interessante ler essas comunicações. Tem lá na segunda parte, se não me engano, do livro Céu e Inferno. É um livro muito bom de Allan Kardec. Então, nós temos que efetuar essa libertação, né? Que, na verdade, nós temos que nos libertarmos, né? Nós temos que nos libertarmos, usar a matéria assim, de uma maneira equilibrada, né? De uma maneira equilibrada. Nós precisamos de roupa, precisamos de casa, precisamos de vestuário, precisamos de livros. Olha aí, né? É matéria, mas livro. Tem um conteúdo muito bom, né? Os alimentos que a gente come, nós precisamos nos alimentar. Então a gente precisa da matéria, mas que saibamos usar a matéria sem sermos escravos dela. Sem sermos escravos dela, né?
O Valentim já deve estar puxando a cordinha ali, né? Então, é isso, gente. Nós tivemos aqui hoje essa lição do Lázaro, maravilhosa, do amor, e tivemos essa leitura, desprendimento dos bens terrenos. Desprender para que nós, em espírito, possamos crescer. Chega um momento que a gente tem que cuidar do espírito. Nós temos que nos elevar, né? Enquanto a gente estava na barbárie, como selvagens, a gente caçava, tinha que ir atrás da caça para comer, para sobreviver, né? Mas Deus foi permitindo a gente caminhar para um mundo civilizado, tal, né? E lá tem um país na África, Guiné Equatorial. Eu tenho um cunhado que trabalhou lá, numa empreiteira. É um país que tem petróleo. Em petróleo. Está construindo lá doidado. Constrói estrada, constrói prédio, palácio. Mas o povão, eles têm que ir para as matas caçar bicho para comer. Então, olha o extremo da coisa, né? Se ele usasse todo esse potencial que o país tem com o petróleo na educação do povo, né? Para dar condições melhores para o povo, né? Seria muito melhor. Então, à medida que vamos evoluindo, nós vamos colocando a matéria no seu devido lugar e dando engrandecimento para as questões, para os valores do espírito, né? Não tem problema nenhum, a pessoa pode ser aí milionário, eu admiro, né? Um bom administrador, tem aí às vezes 15, 20 empresas, e dando emprego para muita gente. Olha aí, nós precisamos, o povo precisa de emprego, né? Mas que não seja um escravo dos bens terrenos, né? Que a gente procure alimentar o espírito com os valores do espírito, porque é assim que nós temos que prosseguir na nossa caminhada. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.